Aqui neste vídeo eu vou te mostrar como provar que a sua hérnia de disco foi causada ou agravada pelo seu trabalho. Você vai entender na prática e com exemplos o que exatamente precisa provar e como você pode fazer isso. Se você seguir direitinho o que eu falar aqui, tem grandes chances de passar na perícia da justiça e conseguir que a empresa pague indenização por tudo o que você sofreu. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem sofre acidente ou doença do trabalho. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Antes de saber como provar que a sua hérnia de disco foi causada ou agravada pelo trabalho, a gente precisa entender exatamente o que você precisa provar. Isso é algo que pouca gente fala, mas que é muito importante. Não tem como você provar com 100% de certeza que o seu trabalho causou ou agravou a hérnia de disco. Isso é impossível. O que dá pra gente provar é que tem grandes chances de o seu trabalho ter influenciado nisso. Deixa que eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Se acontece um incêndio, os bombeiros vão investigar o que é que pode ter causado ele. Mas não dá pra ter 100% de certeza, só se eles voltarem no tempo. Mas dá pra gente ter uma grande noção do que pode ter causado. Se tinha ali um fio desencapado, uma bituca de cigarro, eles conseguem ver ali de onde veio o foco do incêndio. Claro que no caso da doença é mais subjetivo, mas a lógica é a mesma. Você não vai ter como mostrar com 100% de certeza o que causou, mas dá para apontar as possíveis causas. Como a hérnia de disco está na lista das doenças relacionadas ao trabalho, é possível que certas atividades e condições de trabalho possam causar ou piorar essa condição. Então, o que você vai precisar fazer é mostrar que o seu trabalho envolve atividades que aumentam o risco de desenvolver uma hérnia de disco. E isso inclui levantar peso, fazer movimentos repetitivos, ficar muito tempo em uma posição desconfortável e por aí vai. Você vai precisar documentar e trazer isso para o processo. Provas de que você faz essas atividades que podem ter te adoecido. Antes de te mostrar alguns exemplos de como você pode provar esses riscos, a gente precisa falar sobre um documento que é muito importante, que é a comunicação de acidente de trabalho. A CAT é um documento que serve para informar ao INSS que você sofreu um acidente de trabalho ou desenvolveu uma doença ocupacional, como a hérnia de disco. Emitir a CAT é um passo muito importante, porque ela oficializa que a sua condição está relacionada ao trabalho. A CAT é importante porque ela ajuda a estabelecer o nexo causal, que é ali a ligação entre o seu trabalho e a hérnia de disco. Sem a CAT, pode ser muito mais difícil provar que a sua condição foi causada ou agravada pelas atividades que você realiza no trabalho. A empresa é quem deveria emitir a CAT, mas a maioria das empresas não faz isso. Nesse caso, o que eu recomendo que você faça é que reúna toda a sua documentação médica e procure o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O Sereste é um órgão do governo que pode te ajudar muito nesse processo. Na maioria das cidades tem um Sereste e eles são especializados em lidar com questões de saúde relacionadas ao trabalho. O Sereste pode te ajudar a emitir a CAT caso a empresa recuse. Lá, eles têm médicos e profissionais da saúde que podem avaliar o seu caso e confirmar a relação entre a sua hérnia de disco e o trabalho. Quando você for ao Sereste, leve toda a documentação médica que tiver, laudos, exames, relatórios e qualquer outro documento que mostre a sua condição de saúde. Isso vai ajudar os profissionais a entenderem melhor o seu caso. Além de emitir a CAT, o Sereste pode te oferecer suporte em outras áreas, como orientação sobre os seus direitos, encaminhamento para tratamentos adequados e até mesmo ajudar a lidar com as questões legais relacionadas ao seu problema de saúde. Se você não conseguir a CAT no Sereste ou não tiver um Sereste na sua cidade, você também pode solicitar ao seu sindicato que emita a CAT ou então ao médico que te acompanha. Em última hipótese, você mesmo pode emitir a CAT pela internet, mas eu só recomendo em último caso, porque nessas situações a CAT vai ter um peso muito menor. Antes de continuar e te mostrar como provar os riscos a que você está exposto no trabalho, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou sofre acidente no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Agora que você já sabe da importância da CAT e como o Sereste pode te ajudar, vamos falar sobre os tipos de prova que você pode usar para mostrar que o seu trabalho causou ou agravou a sua hérnia de disco.
A lista das doenças relacionadas ao trabalho trouxe 5 fatores de risco que podem estar ligados a uma hérnia de disco. O que você vai precisar é ver quais deles estão presentes no seu ambiente de trabalho e provar isso no processo. Os fatores de risco são trabalhar com movimento de carga, movimentos repetitivos, posições forçadas, aplicação de força ou exposto à vibração. E aí, como é que você vai provar isso no processo? Tem alguns documentos que a própria empresa vai juntar, que vão mostrar como era a dinâmica do seu trabalho. O principal deles é o seu PPP, em que vão constar as suas atividades. Outros documentos importantes são o PPRA, o PCMSO e o PGR. O problema é que geralmente esses documentos são trazidos pela empresa e não correspondem a 100% da realidade. Por isso, você precisa se atentar a produzir outras provas. Essas provas vão depender de qual é o risco a que você está exposto. Por exemplo, se você é um expedidor e fica fazendo movimentação de geladeiras em uma fábrica de eletrodomésticos, talvez você tenha algum tipo de controle de quantas geladeiras você movimenta por dia, aí algum tipo de relatório. Isso é uma prova. Você também pode utilizar os seus cartões de ponto para mostrar quanto tempo você trabalha ali por dia. Uma outra prova bem legal é você gravar vídeos durante o seu trabalho, mostrando como ele funciona. Você pode até pedir um colega para gravar alguns segundos, tirar fotos. Isso é uma ótima forma de mostrar para o juiz como funciona o seu dia a dia. Se tem alguma coisa errada, como por exemplo, a empresa não forneceu algum equipamento de proteção individual, você pode enviar e-mails ou mensagens de WhatsApp cobrando esses EPI e juntar isso no processo. Além de mostrar que você trabalhava em condições inadequadas, você também vai estar mostrando a culpa da empresa pelo seu adoecimento. Você pode fazer gravações de voz com seu celular no bolso, gravar o seu chefe falando sobre o seu trabalho. Pode gravar você dizendo para o seu chefe como aquele trabalho está machucando a sua coluna. Ah, Juliana, mas lá na empresa eles não deixam ninguém entrar com celular. Olha, eu te entendo. Nesses casos, vai ficar mais complicado e você vai depender de testemunhas para falarem sobre o seu trabalho. Não é o ideal confiar somente em testemunhas, porque a gente não tem como ter controle do que a pessoa vai falar na hora da audiência. Às vezes a pessoa se enrola e fala uma bobagem, e aí quem sai no prejuízo é você. Então eu realmente recomendo que você tente produzir outras provas e não dependa só das testemunhas, tá bom? Lembrando que você pode ter até 3 testemunhas e que elas precisam ser alguém que via você trabalhando. Além disso, as testemunhas não podem ser seu amigo, seu familiar ou um inimigo da empresa. Essas aqui são apenas algumas dicas de como você pode provar isso no seu caso. É muito importante que você converse com um advogado da sua confiança para que ele te ajude a identificar essas provas, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você faz ou fazia no trabalho que pode ter te causado a hérnia de disco, que eu vou tentar te ajudar com outras dicas. Para continuar te ajudando, eu vou deixar aqui na tela outro vídeo aqui do canal em que eu mostro 11 direitos que você pode ter por desenvolver uma hérnia de disco no trabalho. Eu também vou deixar aqui a nossa playlist com vários vídeos para quem tem hérnia de disco. Um abraço e até o próximo vídeo.